Só que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, sim ou não? Não é só falar Jesus, Jesus e eu já estou no reino de Deus. Seria tão fácil se fosse assim, né, irmãos? Todo mundo queria que fosse assim, mas não é. Nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus, ela só vem através da palavra, irmãos. Ou a gente tem a palavra, ou a gente não tem a palavra. Se a gente tem a palavra, a gente tem Deus. João capítulo 1. Mas se a gente não tem a palavra, a gente não tem o entendimento, não tem o conhecimento, nós não podemos ter Deus. Amém? E nós estamos hoje aqui. E hoje nós vamos ver aí, né? Quem governa a sua vida? Hoje nós vamos ver sobre Gênesis aí. Se somos semelhantes a Deus ou se somos semelhantes à serpente. Amém? Isso vem desde lá do Éden. Vamos ver aí. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Amém? Dá para todo mundo enxergar aí? Dá? Se não der, a gente vai fazer um mutirão, tá? Do óculos. Então vamos lá. Todo mundo lê, você marca na sua Bíblia aí e vamos ler aqui na tela todo mundo junto, amém? Porque cada um tem uma versão e aí senão vai ficar uma salada mista. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Amém? Está dizendo aí que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Mas Deus estava fazendo o homem como se fosse a imagem dele, uma cabeça, 2 braços, uma perna. Quem sabe o significado de ser a imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito, correto? E através da sua palavra e da força que ele tem, ele cria todas as coisas. Amém? Pela palavra ele criou todas as coisas. Então o poder de Deus está na palavra. Quando ele cria o ser humano, a imagem e a semelhança dele, ele está dando para ele a sua palavra, a sua autoridade. Amém? Significa que agora esse homem aí, esse Adão, ele tem a autoridade de Deus e ele fala em nome de Deus. Ele pode falar. Fora ele, alguém podia falar, irmãos? Eva ia dizer, não, eu estou falando em nome de Deus. Não, porque Deus deu para ele a palavra. Então Adão, porque recebeu a palavra de Deus, ele pode falar em nome de Deus. Quando nós nos encontramos em uma situação onde nós precisamos ser representados em um tribunal de justiça, é a gente que fala com o juiz? Quem é que fala? Eu assino um documento e digo que esse advogado pode falar em meu nome. Então aqui a gente vê Adão, Deus dando para ele a sua autoridade e autorização para que esse Adão fale em nome de Deus. Então nós temos aqui alguém que recebeu a autoridade, ou seja, a imagem e semelhança, a autoridade e a palavra de Deus. E agora ele pode falar. E quando ele recebe essa autoridade, ele tem autoridade sobre tudo que tem na terra. Porque quem foi que deu autoridade para ele? E não é Deus que tem autoridade sobre todas as coisas? Então, se Deus está dando a palavra para ele, está dando autorização para ele. Assim como o advogado tem autorização para falar no nosso nome, Adão agora tem autorização para falar no nome de Deus. Ele vai ser o comunicador de Deus no tempo dele. Amém? E ele deveria fazer o quê? Ele ter autoridade, porque ele recebeu a palavra, ou seja, ele recebeu a autorização para
advogar em nome de Deus. Isso a gente vê o decorrer da Bíblia. Lembra? O que você ligar na terra, vocês sabem, né? Vocês estão começando a entender. O que você ligar na terra. Mas é qualquer pessoa que pode fazer isso? Claro que não, irmãos. É só aquele a quem Deus dá a sua autoridade, que agora representa Deus e que é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, era para ele governar sobre essa terra, sobre o gado, a terra, o réptil. E Deus criou o homem à sua imagem, deu a sua autoridade. E foi só para o homem que ele deu? Não, irmãos. Para acabar com essa discussão aí, ele deu para o homem e para a mulher. Amém? A mulher pode pregar, a mulher pode não sei o quê. A velha questão de se mulher pode ou não pode, irmãos. A autoridade foi só para Adão? Foi só para o homem? Ele especificou, irmão. Aqui ele disse só homem, entendeu? Em geral. Mas aqui ele especificou. Homem e... Então quando você vê alguém que despreza a autoridade que Deus dá a alguma mulher, irmão, você já sabe que não é de Deus. Quando você vir alguém falando algo de alguma mulher que você sabe que essa mulher é luz e tem a palavra de Deus dentro dela, irmãos, chuta que é laço. Porque essa pessoa, ela não está sob domínio de Deus, está sob domínio de Satanás. Amém? Igual nós vimos agora do governador aí de um lugar que disse besteiras sobre Jesus. Então, é alguém que não tem autoridade, está falando sobre algo que é de Deus. Amém? Então, todo mundo entendeu aqui? Adão é o advogado agora. Ele é o pastor. Ele é o que Deus escolheu. É o que tem autoridade na palavra. É o que ele falar vai ter que ser. O que ele ligar na terra vai ser ligado no céu. Quando Jesus foi preso, ele estava diante do governador. E ele sabia que ia morrer. E o governador sabia que os judeus iam matar ele. Ele disse, por que tu não me pede? Se tu me pedir, eu posso te soltar, porque eu tenho autoridade. O que Jesus falou para ele? Bora ver quem sabe. Obrigado, meu irmão. Autoridade nenhuma você tem, se do céu não for te dado. Então a gente está vendo que para ter autoridade de Deus, ser alguém que tem autoridade de Deus, tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Ele tem que ter a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Que eu não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos. E fiquem dizendo, olha, nós temos que orar pelo governador porque é autoridade constituída por Deus. Não, irmãos. A autoridade constituída por Deus começa aqui, ó. E em toda a Bíblia é isso que Deus fala sobre autoridade. Não está falando sobre governador, sobre prefeito, vereador, deputado. Nunca foi sobre isso, irmãos. Amém? Mas é sobre quem tem a palavra de Deus. Esse é a autoridade de Deus. Amém? Está claro para vocês até aqui? Então vamos lá. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos lá. Então a gente agora tem alguém que Deus deu para ele a sua autoridade, que significa a imagem e semelhança, o seu poder e a sua palavra. Ele é o advogado, ele é o pastor de Deus. Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: pronto, está aí o advogado de Deus, está aí aquele que tem a autoridade de Deus, está aí aquele que tem a palavra de Deus. Só que ele recebeu toda essa autoridade, mas ela é o quê? Condicional. Amém, irmãos? Ela é condicional. Ela é condicionada à tua disponibilidade. Você pode comer qualquer coisa, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos aqui que tem o quê? Uma condição. Então para a gente servir a Deus também tem uma condição, irmãos.
A gente não pode servir Deus de qualquer jeito. A gente precisa servir Deus da maneira que Ele está nos instruindo. E Deus vai nos instruir através de quem? Do seu advogado. Quando Jesus estava na terra, irmãos, em João 14, 26, ele diz: eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei para vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que vos ensinará o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar tudo que eu havia dito. Então, através desse advogado de Deus, para Deus enviar, é que nós receberemos o quê? A palavra de Deus. Esse é o que tem autoridade. Mas olha, aqui a gente vê que Deus está dando ordem para aquele que recebeu a autoridade de Deus. E ele tinha um compromisso. Ele não podia comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. É difícil fazer isso, será, irmãos? Para ele? Poxa vida, irmãos. Ele era que tinha a palavra de Deus. Ele era a autoridade de Deus, imagem e semelhança do Senhor. E era apenas uma ordem, irmãos. Ele não falou que Adão não podia ir para o norte ou para o sul, ou que Adão tinha que todos os dias fazer alguma coisa difícil. Não, irmãos. Era fácil. Mas o ser humano tem o seu coração trancado para as coisas de Deus. Naamã, ele era um general de guerra, muito famoso. E ele estava com lepra. E uma das serviçais da sua esposa disse: olha, eu sou lá de Israel, em Israel tem o meu Deus, e esse Deus, ele é um Deus que pode te curar. Aí a esposa dele falou: vai lá conhecer esse Deus de Israel. Ele foi lá encontrar com quem? Com Eliseu. E quando ele ouve a palavra de Eliseu, Eliseu nem fala com ele. Só fala para ele: olha, avisa ele, para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar lá. 7 vezes. E o que ele falou? Ele foi lá. Ele reclamou, não foi? Poxa vida! Não veio nem falar comigo. Né? Ontem a gente foi evangelizar ali, a gente viu o Alfredo Nascimento, né? Ele ficou olhando para nós, ninguém foi lá falar com ele. Não veio falar comigo. Aí o que o servo dele falou? Ele só mandou você mergulhar 7 vezes. Se ele pedisse algo mais difícil, você faria. Mas ele pediu um negócio fácil. A mesma coisa com Adão. Era só não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daqui a gente vê como o ser humano é difícil, irmãos, de obedecer. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha esse conhecimento, daria para Adão o quê? A autoridade somente do mundo, e daria a autoridade que tem de Deus, tiraria de dentro dele. Ou seja, a luz que estava dentro dele iria se tornar escuridão. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus, não seria mais pura dentro dele. Agora ela vai ser o quê? Misturada. Amém? Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 3, e depois do 4 ao 6, amém? Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais que o Senhor Deus fez. E ele disse a mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Amém? Então a serpente estava lá. Lá naquele lugar. Era o céu que ele estava, irmãos? Ou era na terra? Era na terra. Essa serpente é a mais astuta de todos os animais do campo. Era para Adão dominar sobre ela. Lembra qual era a ordem? Dominar sobre todas as espécies da terra. Só que essa daqui nunca gostou de ser dominada, irmãos. Se rebelou. A serpente, a gente aprende no livro de Apocalipse, que é Satanás.
o dragão, a antiga serpente, que faz o quê? Que engana todo mundo. E ele engana com o quê? Distorcendo a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Já colocou a dúvida no coração das pessoas. Será que é desse jeito? Eu acho que não. Deus não é homem para mentir, irmãos, diz a palavra do Senhor. Se ele disse para não comer, é para não comer. E você deveria estar dominando sobre ela. Mas não. Mesmo com a autoridade, mesmo com o conhecimento, mesmo com a sabedoria, mesmo com a autorização de Deus, ele ainda preferiu dar ouvidos à serpente. Ou seja, ele trai Deus. Porque você recebe uma ordem, você deveria obedecer à ordem. Quando Deus tirou o povo de Israel e ia colocar lá na terra prometida, Moisés diz assim, olha, vai lá e olha a terra prometida. Aí ele separa as pessoas para ir lá. 10. Eles vão. 8 voltam o quê? Questionando. Rapaz, vão matar nós. Lá tem gigante, lá tem os camaradas, são grandes, são fortes, são guerreiros. Nós só somos agricultor. Como que nós vamos vencer eles? Só que 2 vieram e disseram, olha, o que Deus prometeu é muito bom. Porque só o cacho de uva precisava de 2 para carregar. Ou seja, eles obedeciam à palavra de Deus. Independente das circunstâncias, eles estavam acreditando na palavra de Deus. Não na palavra da serpente, que estava lá. Ai, nós vamos morrer. Ai, eles são grandes. Isso não é fé, irmãos. Isso é incredulidade. E a incredulidade é o que tem derrubado a maioria dos crentes cristãos no nosso tempo. Nós temos uma promessa, sim ou não? Nós temos a promessa, irmãos. 2 João, capítulo 2, 14, a promessa é essa, é a vida eterna. Nós temos a promessa. Então a gente vai ficar olhando para a morte. Ai, tô doente, eu estou com diabetes, ai, eu estou com pressão alta, ai, eu estou com câncer, ai, eu estou com isso, aquilo, outro. Nós temos uma promessa, irmãos, que é a vida eterna. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Então o que ele fez? Colocou dúvida, ele distorceu a palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Vocês estão aprendendo a palavra de Deus. O inimigo vai aí fora todo o tempo tentar minar a fé de vocês. Será que isso é assim mesmo? Olha, cuidado, viu? Porque está escrito que no final dos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Não é assim que dizem? Essa palavra que vocês estão vendo aí, aprendendo, e não sei não, ó. Esse negócio aí está errado. Não é como o filósofo, o antropólogo, ou o psicólogo, ou o teólogo está falando. É diferente. É diferente. É assim? Tem certeza? Aí a pessoa, é verdade, né? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque para o homem carnal, discerne tudo o quê? Carnalmente. Então o homem carnal, ele discerne tudo figurativamente, literalmente. Tudo para ele é literal. Ah, Jesus, ele vai voltar na carne. Tudo para vocês agora é espiritual. Porque é mais fácil ser espiritual assim, né? Do que assim, ó. Isso chama mais atenção. Para quem? Para os leigos. Para aqueles que não querem receber a palavra. Para aqueles que não querem obedecer. Porque já está escrito, irmãos. A gente só tem que obedecer. Aí falou, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis, porque senão você vai morrer. Adão deve ter pensado então, poxa, então se eu comer eu vou morrer. Peraí, deixa eu provar. Morri não, olha, não é que a serpente tinha razão? Errado está Deus, porque Deus disse que eu ia morrer. Nem ele, irmãos, sabia que tinha morrido por dentro.
Nem ele sabia que tinha morrido o espírito que estava nele. Nem ele sabia que a imagem e semelhança de Deus agora se torna imagem e semelhança de Satanás. Porque agora quem está nele é Deus? É a autoridade de quem que está nele agora? E qual é a autoridade e a linguagem de Satanás? Eita glória! É a mentira. É isso que está dentro dele. Essa mentira corrompeu toda a família dele. Lembra? Um irmão matou o outro. Por quê? Consequência da mentira, irmãos. Aonde era para ter vida, agora tem o quê? Morte. Essa é a consequência. Vamos ler do 4 ao 6 agora. Então a serpente disse porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão. Aquela árvore era boa. Ela primeiro comeu ou comeu junto com ele? Ela comeu junto com ele. Ela seduziu, seduzida pela serpente, seduziu o marido dela. Mas ele deveria ouvir ela, a serpente, ou Deus? Ele ouviu Deus, irmãos. Isso é um ato de traição, porque ele ouviu Deus. Ninguém falou de Deus para ele. Foi ele que ouviu. Aí, ao invés de obedecer a Deus que ele ouviu, ele obedeceu à serpente, irmãos. Quebrando o quê? A aliança. Quando a aliança quebra, acaba a luz, acaba a glória, acaba a autoridade, e agora a terra está sem o quê? Sem um advogado que fala em nome de Deus. E isso durou muito tempo, irmãos. Depois da queda de Adão, olha o tempo que a terra ainda ficou sem o quê? Sem luz. Ficou na escuridão. Não tinha palavra de Deus. Porque o que falava em nome de Deus agora, fala em nome de quem? Ele não pode falar no nome dele. Ou ele fala em nome de Deus, ou ele fala em nome de Satanás. Os homens, eles não podem falar no nome deles. Ou eles falam no nome de Deus, ou eles falam no nome de Satanás. Não existe, irmãos, meio termo. Não existe ser ateu. Ah, eu não acredito nenhum e nem no outro. Então tá, fica à vontade. Para isso que tem reator. Para isso que tem o livre-arbítrio, irmãos. Vocês acham que Deus vai ficar forçando alguém a adorar Ele de verdade? Deus está tanta saudade de você, irmã, está chorando por causa de ti. Quem que vocês acham que fala isso? Jesus está prestes de morrer. Eu tenho que morrer, mão dos sacerdotes, sofrer. Aí Pedro toma a frente de Jesus, dizendo: não, Senhor, de maneira nenhuma. Isso pode acontecer com o Senhor, porque o Pai te ama, não é assim que diz? Deus te ama, perdoa, faz tudo. Aí o que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Mas era Satanás, era Pedro. Pedro não virou daquele que tinha a palavra de Deus, através de Jesus, para ter a sua própria opinião. Parecia que era Pedro tendo compaixão de Jesus, sim ou não? Parecia. Só que nem tudo que parece é. Então Pedro tinha alguma opinião própria? Sim ou não? Não. A palavra que Pedro estava falando agora era de Satanás. Por quê? O que Jesus falou para ele? Você só sabe das coisas dos homens. Você só sabe agradar os homens. Só sabe fazer a vontade dos homens. Carro, dinheiro, sucesso, fama. Foi isso que ele ofereceu a Jesus. Para que Jesus o adorasse. É só isso que ele sabe, irmãos.
As pessoas estão indo para as igrejas para ouvir palavra de autoajuda, para pegar a decisão que cada um de vocês tomou errado na vida de vocês e corrigir. Vai pegar e vai dizer: oh, não, aconteceu porque alguém fez uma macumba para você. Quando eu cuidava dessa igreja aqui antigamente, a irmã estava orando, tudinho, servindo a Deus fervorosamente. Aí um dia ela chega comigo e diz assim: pastor, ore por mim, eu não consigo ir para a igreja, estou atribulado. Eu falei: mas por quê? Porque o meu marido. Que marido, irmã? Não, é que eu arrumei um cara aí, estou morando com ele e tal, eu quero que o senhor ore para Deus, porque ele está terrivelmente lá em casa. Eu falei: o que Deus tem a ver com isso? Foi você que escolheu. Ah, mas lá na igreja do fulano, Deus disse que vai tirar esse fardo de cima de mim. Foi você que escolheu. O que Deus tem a ver com isso? É fácil, irmãos, a gente ir num lugar para a pessoa dizer: ai, Deus vai consertar a burrada que você fez. Será que ninguém viu e conhece a parábola do filho pródigo? Vai! O pai correu atrás dele. Ô, meu filho, você está comendo farelo de porco, volta para casa, meu amor. É assim? Eu estava com tanta saudade de você. Por favor, venha, meu filho. É assim? E de onde que as pessoas tiram esse Deus, irmãos? Esse Deus que, não, isso não pode acontecer contigo de jeito nenhum. Aí precisa vir Jesus e dizer: ei, Deus, não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E Deus não vai ficar lá: oh, meu filho, Deus está torcendo por vocês. Deus é torcedor agora? Deus, irmãos, é o Pai, Criador de todas as coisas, que tem toda a autoridade no céu, na terra, debaixo dela. Nós precisamos, irmãos, acordar do sono que 2000 anos as pessoas dormem e inventam coisas das suas próprias cabeças. Mas é quem que coloca na cabeça delas? São elas mesmas? Não, irmãos. Não. Então, era o entendimento que queria. Hoje as pessoas correm atrás de quê? De profecia. Opa, profecia. Tomei a decisão errada, eu vou ali no profeta que ele vai profetizar. Aí ele vai pegar a tua decisão errada e vai profetizar: olha, Deus vai fazer assim, Deus vai te tirar desse buraco aí. Ou então você toma a decisão errada: olha, é uma macumba que foi feita para ti. Não, você tomou a decisão errada. Você não tomou a decisão baseado na palavra de Deus. Você tomou a decisão. Pronto, os que estão estudando. Qual é o significado da besta? Pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus. Besta. Por quê? Porque age pelos seus impulsos. O animal, besta, ele age por impulso, irmãos. Ele não usa isso aqui. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que o culto ele tem que ser o quê? Racional, irmãos. Para que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Ou eu vou continuar comendo de todas as árvores do jardim, ou eu vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sem comer, a gente não pode ficar. Então nós devemos decidir qual é a árvore que nós vamos comer. A ordem é que a gente pode comer de qualquer árvore, menos da do conhecimento do bem e do mal. Amém? E eles comeram, irmãos? Então vamos lá. O significado de ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus, irmãos, significa ter a... Significa ter o quê, irmãos? A autoridade de Deus. E fazer o quê? Sobre o quê? Quer sejam elas físicas ou... Lembra? Era para ele dominar sobre a serpente.
Era o ser espiritual. Ele deveria dominar, tanto com as físicas quanto as espirituais. Porque ele agora era imagem e semelhança de Deus. Amém? Ter a autoridade de Deus significa falar em nome de Deus. É ter a palavra de Deus, é ser o advogado de Deus. Que você ligar aqui, meu filho, tá ligado lá no céu. Isso que é ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Esse é o significado. E isso não ficou só em Adão. Isso acontece na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Está acontecendo a mesma coisa. E o que muda, pastor? Os personagens e o tempo. Só isso. Muda o cenário, muda os personagens e muda os tempos. Mas é a mesma história, irmãos. Agora a terra está sem o advogado, sem palavra, sem luz. Por quê? Porque quando não tem luz, é assim. A pessoa diz, olha, o irmão Ivânio vai ler a Bíblia, Deus vai dar para ele uma interpretação. Aí vai lá o irmão Manuel, também lê, Deus dá outra coisa para ele. Aí o André lê, Deus dá outra coisa para ele, Deus dá outra coisa para a senhora, Deus dá outra coisa para o senhor. Ou seja, numa palavra tem quantos significados? Vários. Só que a Bíblia, que ela é dividida em 66 livros, 37 no Antigo Testamento e 29 no Novo Testamento, todos eles são várias pessoas, sim ou não? Aproximadamente 35 pessoas. Todas elas falam apenas de uma coisa. Vocês viram a diferença? Para o mundo, Deus fala uma coisa para cada um. Mas a Bíblia pega todo mundo e fala apenas de uma coisa. É isso que é estar com Deus e estar com Satanás. Se está com Deus, é todo mundo num balaio só. É todo mundo num cesto, é todo mundo no celeiro, é todo mundo no aprisco, porque é um cesto, é um celeiro, é um aprisco, é um, irmãos. Quem está no aprisco é porque ouviu a voz do pastor. É o que está acontecendo agora. É o que está sendo colhido. Está saindo do campo e indo para o celeiro. É isso que a Bíblia vem falando desde o início. Deus dá autoridade ao homem, o homem peca, desobedece a Deus, e o que acontece? Ele perde a autoridade de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver. Então agora, o que acontece? Ninguém tem mais a palavra. Deus escolhe outro advogado. Quem é o outro advogado que Deus escolheu depois de Adão? Deus deu autoridade para Noé. Mas preste atenção. Deus deu autoridade para Adão, sim ou não? Para ele fazer o quê? Dominar sobre todas as coisas. Agora ninguém domina mais, quem estava dominando era Satanás. Deus pega e diz, agora eu vou escolher outro. Escolhe Noé. Dá para ele a palavra. Qual que é agora? É uma palavra específica para cada um escolhido de Deus. Qual é a palavra específica agora que Deus dá para Noé? Que ele tem que fazer o quê? Entrar na... Era para fazer milagre? Era para fazer outra coisa qualquer? Era construir a arca, entrar na arca, e quem ouvia a palavra dele era para entrar na arca também. Isso era a ordem para Noé. Então Deus está fazendo a partir de Noé o quê? Um povo novo. É uma ordem específica. Ele é o advogado agora.
Quem entrar na arca, está salvo. Quem não entrar, está morto. Foi assim ou não foi? Ele estava ligado no céu. E o que ele ligasse aqui na terra, entra. Quem entrar nessa arca aqui, ó, eu estou ligando. Eu estou ligando aqui na terra. Para ligar onde? No céu. Estou chamando. Vamos. Vai vir o dilúvio. Vai vir o juízo. Quantas pessoas foram salvas aí? Mas só tinha 8 pessoas no mundo? Não tinha, irmãos. Então Deus deu a ordem agora para quem? Para Noé. Tem algum outro homem na terra que tem a ordem que nem Noé tinha? Só Noé, irmãos. Deus fazendo a mesma coisa que fez no jardim do Éden. Só que agora Noé também não tem mais autoridade sobre tudo. Ele só tem a salvação e a palavra da salvação naquele tempo. Então 8 pessoas se salvaram ali. Essa é a ordem que Deus deu para ele. Mas o que foi que aconteceu? O que ele fez com a autoridade de Deus? Campeca. E pega a autoridade que foi dada a Noé e faz o quê? Toma, Satanás. Devolve de novo para ele. Mais uma vez, o homem não tem mais autoridade nenhuma na terra. Deus não tem mais advogado na terra de novo. Deus tem muita paciência, irmãos, sim ou não? É muita paciência, irmãos. Por isso que diz que ele é longânimo. Ele perdoa. Mas ele não vai ficar, oh meu filhinho, estou te esperando. Não, irmãos. Deus não é assim. Deus não pensa como a gente pensa, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E agora, depois de Noé, seus filhos pecam, sua geração peca e a terra enche de pecado de novo, porque quem está mandando agora é Satanás, usando a humanidade, como sempre, né? Aí o que acontece? Deus vai deixar do jeito que está? Não! Deus quer que esse advogado faça a vontade dele, tenha a sua palavra e faça conforme a vontade do Senhor. E aí, Deus escolhe quem agora? Escolhe Moisés. E quando Moisés está lá na sarça, Deus fala o que para ele? Que escolheu ele e deu a palavra dele para que ele dissesse para Israel que Deus agora vai tirar aquele povo dali do Egito e vai tornar povo de quem? Povo dele. E Deus faz uma aliança com esse povo, sim ou não? Porque a geração de Noé já quebrou de novo a aliança, meu irmão. Aí Deus escolhe Moisés para dar a palavra. Moisés era como Deus para aquele povo. Porque agora ele é quem? Ele é o advogado daquele povo. Ele é o advogado de Deus. Naquele tempo tinha mais alguém que ouvia Deus? Só Moisés. Deus fez igualzinho, irmãos. Mas Moisés era para lutar, brigar e se tornar imortal? Não. Qual era a ordem de Moisés? Tirar o povo, dar as palavras e colocar na terra prometida. Outra coisa que ele fosse fazer, não ia dar certo. Porque era uma palavra específica. Amém? Palavra específica para Adão, que era geral, né, para tudo. Palavra específica para Noé, que era uma ordem. Palavra específica para Moisés, que também é uma ordem. E também tem uma aliança. Então Deus escolhe em Êxodo capítulo 19, eu acho que todos vocês já sabem disso. Êxodo capítulo 19, versículo 5, ele faz aliança e o povo diz o quê? Tudo que o Senhor falar, faremos. Eles fizeram? Fizeram foi bezerro de ouro. Falaram de Deus, reclamaram, murmuraram, tinha água, tinha comida, mas eles reclamaram, irmãos. Quantos hoje em dia têm reclamado daquilo que Deus tem dado, irmãos? Né? Eu estava acostumado já com a minha palavra. Eu lembro do Jorge Borré lá no centro.
Ah, Jardim de Borré nem é mais o mesmo, a gente nem pode mais pular, rodar, plantar bananeira. A pastora Vela falou, o que que te impede? Aí, ó, vai, roda, pula. Não, mas agora é só palavra. Só palavra. Eu estava evangelizando, irmãos, lá no Cacau Pireira. E eu, a pastora, a gente estava evangelizando as pessoas. De repente, a pastora vai lá dentro de uma igreja lá e vai evangelizar dentro da igreja. Eu falei, ah, é? Beleza, então também vou. E aí nós entramos numa igreja. Tinha uma jovem senhora cuidando das crianças. Crianças, irmãos. E a gente ofereceu o curso para ela. Eu falei, você gosta da palavra? Sabe o que ela falou para mim? Gosto muito não. Estava ensinando as crianças. Vocês acham que era só naquela igreja isso? Agora vocês sabem porque as crianças estão cada vez pior. Estão sendo doutrinadas, irmãos. Por que o pai traz a criança? Porque não tem com quem deixar. Então, aquela pessoa que deveria estar ensinando aquelas crianças, a palavra, estava ensinando a dançar. Dançar salva alguém, irmãos? Mas a palavra salva. E isso não é impossível. Por quê? Gente, eu não sou diferente de ninguém. Nós estávamos lá em Florianópolis, tinha as criancinhas, eu sentava e eu pregava para elas, irmãos. E não era historinha furada, não. Eu falava da Bíblia para elas. E quando eu terminava, eu dizia, de quem a gente falou hoje? Ah, de Salomão. E o que Salomão fez? E elas respondem, gente. Nós deveríamos estar ensinando essas crianças. Mas quem está ensinando? A dançar. Porque isso que é o legal. Nós estamos perdendo, irmãos. Está chegando o tempo do cumprimento da palavra de Deus. E nós precisamos agora agir enquanto é tempo. Então ele tem a ordem específica. E esse Moisés é o advogado de Deus agora no tempo dele. É igual a Adão e igual a Noé? Capítulo 7, versículo 1 e 2. Amém? Olha só o que Deus está fazendo com Moisés. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Amém? Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó. Abre a Bíblia aí, irmão Ivânio. Agora, tenho te posto... Ah, não era o governador? Autoridade? Porque Deus deu autoridade para ele. Deus está dando autoridade para ele. Ele agora é a autoridade de Deus. Ele agora é o advogado de Deus. É ele que tem as palavras de Deus dentro dele, porque ele subiu o monte e Deus deu para ele. Ele estava lá na sarça ardente, Deus deu para ele. Ele é a autoridade. Tinha mais outra? É sempre um que Deus dá autoridade, irmãos. De Gênesis a Apocalipse. E olha, irmãos, é forte. Você será Deus. Porque ele tem a autoridade, ele tem a palavra. Mas ele podia falar o que ele quisesse. Ô faraó, tu te manca, faraó. Solta logo. Você falará tudo o que eu. Essa é a ordem. Igual Adão, igual Noé, igual Adão e Noé. É a mesma coisa. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. Ele agora é o advogado de Deus. Ele é Deus. Que heresia, hein, irmãos? A gente chamar o homem de Deus? Mas é a gente que está chamando? Irmão Manuel. É o próprio Deus. É a Bíblia, irmãos. Mas aí, por ele é a autoridade de Deus, a gente tem que idolatrar Moisés? Claro que não. A gente tem que obedecer às palavras que ele está falando. É isso que nós devemos fazer.
Obedecer a palavra daquele que está falando. Eva deveria obedecer a Adão e não comer daquele fruto. Noé deveria obedecer a Deus e não desagradar ao Senhor. E as alianças foram sendo quebradas. Então, esse povo que foi escolhido por Deus, agora é o povo de Deus, porque tem a palavra de Deus. Eles são Deus na terra. Só que eles decidiram escolher liderança para eles, porque eles acreditam que a autoridade não é esse que recebe a palavra. A autoridade é um rei, é um governante. Ó Deus, todas as nações da terra têm reis, só nós que não. Gente, quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Era Deus. Deus era o rei de Israel. Deus dava comida para eles, dava bebida, estava no tabernáculo, estava junto com eles. O Deus era o Deus deles, era o rei deles, era Deus. É igual Apocalipse. Ele será o nosso Deus e estará com seu povo. A autoridade é Deus. Amém? E a autoridade ele dá a quem ele quer. Vamos ver aí agora. Quem é que tem autoridade? Salomão. Eu tive 700 esposas e sou o homem mais rico que já pisou na terra. Me chamo Salomão, rei de Israel. Minha história é marcada por sabedoria e prosperidade, e meu reinado é considerado uma era de grande esplendor. Fui agraciado com um coração sábio e um desejo ardente por conhecimento. Em um sonho, Deus me ofereceu a oportunidade de escolher qualquer coisa que eu desejasse. Com humildade, pedi sabedoria para governar com justiça e discernimento. Minha fama se espalhou pelo mundo e líderes e sábios vinham de longe para testemunhar minha sabedoria. Eu conduzi meu povo com justiça, resolvendo disputas e tomando decisões sábias. Além da sabedoria, minha riqueza e prosperidade eram conhecidas em todo o mundo. Expandi meu reino e desenvolvi relações comerciais com outras nações. Construí o grandioso Templo de Jerusalém como um símbolo da presença divina em nossa terra. No entanto, com o passar do tempo, permiti que a riqueza e o poder obscurecessem minha visão. Deixei a idolatria se infiltrar em meu coração, o que resultou em consequências trágicas para meu reinado e para o povo de Israel. Apesar de meus erros, minha história continua a ser um lembrete de que a sabedoria é um presente valioso. É preciso cultivar a humildade e a integridade para usá-la adequadamente. Esse aí é o rei de Israel. Quem que era o rei de Israel antes dele? E Deus pega esse camarada, aparece 2 vezes para ele. E dá o que para ele? A autoridade de Deus, a sabedoria de Deus. E era para fazer o que com essa sabedoria? Governarmos o povo dele, dentro dos caminhos dele, da palavra dele. Ele fez isso? Mas era o rei mais sábio, irmãos, do mundo. Por que vocês acham que ele não fez isso? Desobedeceu. O problema não foi casar com 700 mulheres, foi desobedecer a Deus. Porque as mulheres que ele casou eram justamente as que Deus não queria que ele casasse. Vamos ler? E falhou aí o trem. Deu a palavra agora que ele errou. 1 Reis, capítulo 11. Amém? Abre aí para ler. Eu não coloquei aqui no slide não, esqueci. 1 Reis, capítulo 11. Vamos lá, gente. Glória a Deus. 1 Reis 11. Começa do 1 aí, eu acho que vai até 11. Vamos lá. Além da filha do... Olha o trabalho que Deus teve para tirar eles de lá. Aí o cara pega e casa com a filha de onde Deus tirou eles. Que mais? Hititas. Continua.
Aí, ó. O que Deus falou? Não tomar mulher destas. Qual é? E o que ele fez? Casou, foi logo com 700, irmãos. Continua aí. 1 Reis 11. Continua. Qual é o versículo que o senhor está aí? Elas vão desviar você, para você seguir os seus deuses. E mais? Pode continuar. As suas mulheres levaram ele a desviar-se. Aí o que ele fez? Ele fez altares para os deuses dela. E o que Deus fala para Salomão no versículo 11? Versículo 11. O que ele diz a Salomão? O que Deus está dizendo? A autoridade que você tinha, vou fazer o quê? Rasgar, tirei, acabou Israel. Salomão destruiu Israel, que era o povo escolhido de Deus. Acabou, irmãos. O próprio Deus está dizendo que vai o quê? Rasgar. Significando que não tem mais autoridade, não tem mais palavra, não tem mais ordenança, não tem mais estatutos. Acabou. Escuridão. Passa-se anos na escuridão, só profeta profetizando. Vai vir um Salvador, vai vindo uma virgem, ele crucificado, e aí vem uma enxurrada de profecia, que se cumpre em quem? Que se cumpre em Jesus, irmãos. Então, aí tem a ordem, Lucas 19, 10, 11. Vamos lá, qual é o trabalho de Jesus? Vamos lá. Pois o... Até aí. Salvar e buscar o que se estava perdido. O que foi que perdeu lá no Éden? Ah, agora vocês sabem, né? Pergunta lá fora. Não, ele veio buscar o homem e a mulher que se perdeu. É isso? Quem já ouviu falar que ele veio buscar e salvar os homens? Os pecadores. Veio buscar e salvar. Hã? Não, todas não, só algumas. Todas falam isso, irmãos. Todas. Sai dela, povo meu. Vamos lá. O que ele veio buscar e salvar? Que se perdeu? A autoridade de Deus nessa terra. Jesus veio fazer isso. Versículo 11. Estando eles vamos acelerar, ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes o quê? Ele contava parábola. Vocês sabem por que ele contava parábola, né? Primeiro, para esconder os segredos do reino dos céus dos inimigos. E segundo, para quê? Eita, nota 10. Para cumprir as profecias. Porque estava perto de... E o povo... Eles pensavam, irmãos, que o reino de Deus ia se manifestar. Eles conheciam a verdade. Eles sabiam que Deus ia manifestar o quê? O reino. Eles não estavam esperando sumir e aparecer em outro lugar, não. Eles sabiam que o reino de Deus ia se manifestar. E aonde é que o reino de Deus se manifesta, irmãos? Apocalipse capítulo 21. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém celestial, que descia do céu. Era isso que eles esperavam, irmãos. Porque eles tinham mais conhecimento do que nós tínhamos. Antes, agora nós temos o conhecimento da verdade. Amém? Então eles acreditavam nessa vida eterna. Eles acreditavam nesse reino. Eles sabiam que Deus estava preparando algo para eles, que desde a eternidade. Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Desde quando? A fundação do mundo? Desde Adão, irmãos. Quantos estão conseguindo entender agora o plano de Deus? Diga amém.
João capítulo 12, quem vê a mim, vê quem? Porque ele é o quê? A imagem e semelhança agora. Porque ele tem a palavra, ele tem a ordem, ele é o advogado que fala em nome de Deus. João capítulo 12, 49, irmãos. Vamos lá. Pois não falei, mas eu acho que isso aqui é coincidência, irmãos. Não é não? Aconteceu isso com quem? Com Adão, com Noé, com Moisés. E agora está acontecendo com quem? Com Jesus. Então quem que é? Para os seus discípulos. Mateus 28, 30, irmãos. Disse-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, por ocasião do quê? Não é do arrebatamento, não. Não é sumir e aparecer em outro lugar, não. É da regeneração. Os israelitas sabiam, Jesus sabia, por ocasião da regeneração de quê? De todas as coisas. Aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. A vida eterna. A autoridade de Deus para governar. Agora vai ser o quê? Por ocasião dessa regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vinde bendito do meu Pai para o reino que eu vos preparei. Faz sentido, né? A Bíblia agora se ligando toda. Então, quando ele se assentar no seu glorioso trono, vocês que me seguiram também se assentarão em... Ah, mas aquela Jerusalém que está descendo do céu, ela tem esses tronos, irmãos. Ela tem portas. Para quê? Para julgar as 12 tribos de... E todos os que tiverem deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filho ou campo por minha causa. Jesus está chamando as pessoas agora nesse tempo. Mas cada um tem sua desculpa. Meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netos, meu cachorro, meu gato, meu carro, minha casa. Não tenho tempo para isso. Igualzinho. É ou não é igual hoje? Todos os que tiverem deixados. Amo minha mãe, amo meu pai, irmãos. Amo meus filhos. Mas, primeiro lugar para mim é o reino de Deus. Já me separei de muitos já. Hoje eu estou aqui. Meu filho e meu neto, que morou comigo desde quando nasceu, teve que ficar onde eu estava. Ah, não, vocês não vão, eu também vou ficar aqui. É assim, irmãos? Deus não vê a fé dos covardes. Deus vê a fé daqueles que tomam uma decisão e dizem, eu vou fazer. Está com problema? Vou dar um jeito aqui de resolver. A mãe da Nazaré fazia, nem sei se algum dia ela veio em Manaus, mas muitos anos que não via ela. Veio para Manaus no tempo que a gente estava num movimento grande de evangelismo. Mãe, é o seguinte, eu tenho um trabalho para fazer para Deus. Hoje eu não vou te dar atenção, porque eu tenho um trabalho hoje. Mas depois eu vou te dar. Se a senhora quiser vir junto, ela muito católica, o que ela fez? Foi junto. Vou ficar com medo de falar. Ah não, minha mãe é católica, meu pai, eu não posso falar. Aí eu não posso falar isso para o meu filho ou para a minha filha, porque senão ele vai se doer. Irmãos, quem governa a nossa vida é Deus através da palavra. Se você tem a palavra, você tem a autoridade de Deus. Quem não fizer isso, não vai receber nada. Mas quem fizer, receberá 100 vezes mais. E herdarão o quê? A vida eterna. Todo mundo que se detém por causa disso aqui, ó, não vai ter a vida eterna. Sou eu que estou falando? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Contudo, muitos primeiros serão e os últimos. Sabe o que é isso? É porque lá onde tu trabalha, tu está por último hoje, mas tu vai ser o primeiro lá no teu trabalho. É legal essa palavra, né? Receber.
Sim ou não? Ah, dos teus filhos, dos teus pais, do teu pai, da tua mãe, tu pode ser o último, mas tu vai ser o primeiro. Porque assim foi com Davi. É isso que a gente ouve aí fora, irmãos. Presta bem atenção, porque isso vocês só vão ver aqui. Por ocasião da regeneração, Deus está regenerando aquilo que Ele começou. 6.000 anos Deus trabalha para essa regeneração. Essa regeneração está vindo através do conhecimento do livro do Apocalipse e da revelação do Novo Testamento. Manter a aliança, porque até aqui a aliança foi quebrada. Agora nós estamos sendo recriados pela palavra de Deus e necessitamos manter a aliança com Deus. Quando Jesus está dizendo da regeneração e os últimos serão os primeiros, significa que aqueles que vieram primeiro já morreram. Nós somos os últimos que estamos no tempo do cumprimento. Qual é o tempo que a gente vive? Se nós vivemos no tempo do fim, nós somos o primeiro ou o último? Somos os últimos e vamos ser o primeiro, por quê? Porque nós vamos receber o reino de Deus pela palavra de Deus. Nunca mais vocês vão ser enganados por ninguém aí fora. Vocês que estão assistindo pela internet também, nunca mais ninguém vai enganar vocês. É a palavra de Deus. Só que eu preciso estudar, irmãos. Eu preciso deixar pai, mãe, tempo, carro, dinheiro, tudo. Mas eu posso conciliar. Pessoal, o senhor trabalha, né, irmão? Quantos anos o senhor tem, irmão Manel? 67. Ele trabalha e o senhor consegue estudar? Consegue estudar. Ele não precisou deixar o trabalho dele. Ele está estudando. Está vindo e está estudando, assim como os demais de vocês. Os que não estão, qual é a desculpa? É o tempo? Aqui, ó. O que está te impedindo? Irmãos, Jesus está chamando através da palavra. Ou você vem e aprende, porque a ordem é essa. A ordem agora é essa. Ou a gente cumpre a ordem, ou você vai ficar igual no tempo de Adão, de Noé, de Moisés, de Salomão. E vai acontecer o quê? Aliança quebrada. Esse é o último tempo. Ou nós aprendemos a palavra, ou seremos deixados para trás. Deus não vai ficar, meu filho, vem por favor, por favor. Não. Eu queria que a irmã Helena estivesse aqui. Sempre dou o testemunho dela. Pastor, eu não vou estudar agora porque ela é na minha igreja, não sei o que, então vá lá, minha irmã, na sua igreja lá. Vá fazer o que a senhora tem de fazer. Larga a mão disso aqui. Quando fizer o que tem de fazer, tiver tempo para Deus. Porque a gente trabalha para Deus, não é só limpando a igreja. A gente trabalha para Deus, guardando a palavra e obedecendo a palavra dele. Vá lá. O que ela fez? Não, pastor, o senhor está certo, eu vou aprender a palavra. Chegou no dia, a pastora dela queria prender ela. Minha pastora prendeu aqui. Falei, então fica com ela aí. Ou acha que eu vou ficar? Minha irmã, por favor. Está cheio de gente lá fora, irmãos, que vai ouvir essa palavra, vai aceitar e vai obedecer. Você acha que eu vou ficar fazendo o papel dos homens? Meu irmão, por favor, não desiste. Meu irmão. Não, irmão, quer? Não quer? Quando Deus chama, irmãos, não tem esse negócio. Espera aí, Deus, deixa enterrar meu pai. O que ele vai dizer? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Aí o camarada vai lá e vai enterrar o morto também, significando que ele também estava morto. Quis viver? Teve oportunidade. Quis viver? Não quis. Irmãos, nós não estamos aqui para dar pérola aos porcos. Nós estamos aqui para dar alimento para aquelas pessoas que têm fome e sede. Tem fome e sede? Interessa ao mundo lá fora. Vai vir e vai aprender a palavra de Deus. Amém? Livre-arbítrio, tá certo. Palmas para o Senhor.